E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Borges. Você já ouviu falar em trigonometria dos dedos? Fica aí que eu vou mostrar para vocês um método de calcular seno, cosseno e tangente de ângulos. Antes de começar, já deixa aquele like caprichado, se inscreve no canal se você não é inscrito. E também é importante você ativar as notificações, porque com as notificações você vai mostrar para o YouTube que você quer ver nossos vídeos que nós fazemos toda semana. Então, se você tem uma dificuldade para saber qual que é o seno, cosseno e a tangente dos ângulos, principalmente aqueles notáveis, segue a dica aí que eu vou falar para vocês. Nós temos 3 macetes para ensinar para vocês, uma do seno, do cosseno e da tangente, utilizando apenas os dedos. Vamos ver aqui. Primeiro, para você utilizar os dedos para calcular o seno, cosseno e a tangente, primeiro vamos numerar os dedos com cada ângulo. O primeiro dedo aqui, que é o de baixo, eu vou colocar 0 graus. Depois, o próximo dedo, 30 graus. Subindo mais um pouco, tenho 45 graus, estou utilizando os ângulos notáveis, 60 graus e depois 90 graus. Então, nós vamos calcular esses ângulos, são os principais ângulos que nós temos. E agora vamos utilizar a primeira regra, que é a regra do seno. Qual que é a primeira regra do seno? A regra do seno vai ser o quê? Para calcular o seno de um ângulo qualquer, vou colocar um seno de um ângulo alfa, por exemplo, você vai determinar apenas a raiz quadrada da quantidade de dedos que está abaixo daquele ângulo que você escolheu. Então, dedos abaixo, okay, dividido por 2. Por exemplo, aqui, se você quer calcular o seno desse ângulo aqui, de 60 graus. Como você calcula o ângulo de 60 graus? Utilizando essa regrinha aqui do seno do alfa. Então, seria o seno de 60 graus. Vou ver quantos dedos tem abaixo do seno de 60 graus. Eu tenho quantos dedos? 1, 2, 3. Tenho 3 dedos. Então, vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esse é o valor do seno, né? Essa é a primeira regra. Outro exemplo aqui para vocês. Se eu quiser calcular, por exemplo, o seno de 45 graus, que é esse aqui. Vou destacar o seno de 45 graus. Eu vou fazer a mesma regra. Dedos que estão abaixo. Então, vou colocar aqui. Seno de 45 graus é igual. Então, vai ser a raiz quadrada da quantidade de dedos que está abaixo do 45 graus. Então, vamos ver quantos dedos nós temos abaixo do 45 graus. Tem 1, 2. Então, fica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, essa é a regrinha do seno. Eu falei que tinha 3 regras, né? Agora, vamos ver a segunda regra, a regra do cosseno. A regra do cosseno vai ser o seguinte. Você vai calcular o cosseno daquele ângulo alfa, utilizando a trigonometria nos dedos, você vai calcular a raiz quadrada da quantidade de dedos que está acima do ângulo que você quer. Então, vai ser dedos acima dividido por 2. Se do seno é dedos abaixo, do cosseno é dedos acima. Por exemplo, se eu quero calcular o ângulo de 30 graus, por exemplo, o cosseno desse ângulo, o que eu vou fazer? Cosseno de 30 graus... Aplicando a regra, vai ser o quê? Raiz quadrada, né, dos dedos que estão acima. A quantidade de dedos que está acima do 30 graus aqui é 1, 2, 3, ou seja, 45, 60, 90. Então, vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esse é o cosseno de 30 graus. Vamos calcular outro agora, por exemplo, o cosseno de 0 graus, por exemplo. Então, o cosseno de 0 graus... vai ser o quê? A quantidade de dedos que está acima, né? Ó, o zero está aqui. Então, a quantidade de dedos que está acima dele, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 sobre 2. Sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, fica 2 sobre 2, ou seja, 2 sobre 2 é 1. Então, cosseno de 0 é igual a 1. Beleza? Agora, vamos para o último macete, que é o da tangente. O da tangente, nós temos que lembrar aquela relação que tem entre o seno e o cosseno. Só para relembrar, a tangente do ângulo alfa vai ser o quê? O seno daquele ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa, correto? Aqui, aplicando a regra dos dedos, vou fazer praticamente a mesma coisa. Só que a tangente na regra dos dedos aqui, vou até apagar isso aqui. A tangente na regra dos dedos seria o quê? Tangente de alfa, vou pegar a mesma regra, só que vai ser a raiz quadrada, que é do seno seria, mas seria o quê? O seno, né, não são os dedos abaixo que eu conto? Então, a raiz quadrada da quantidade de dedos
abaixo sobre a raiz quadrada de novo, só que seria do cosseno, são os dedos acima, da quantidade de dedos acima. Vamos ver um exemplo por aqui. Eu quero calcular a tangente de 60 graus, por exemplo, aqui. Vamos calcular a tangente de 60 graus utilizando essa regra. Então, a tangente de 60 graus seria a raiz quadrada da quantidade de dedos que está abaixo de 60. Então, 1, 2, 3. Temos 3 dedos, então fica a raiz quadrada de 3. Sobre a raiz quadrada da quantidade de dedos que está acima de 60 graus. Eu só tenho um ângulo acima, um dedo acima de 60 graus. Então, raiz quadrada de 1. Então, a tangente de 60 seria como? Raiz quadrada de 3 mesmo, sobre raiz quadrada de 1 é quantos? É 1 mesmo. Então, raiz quadrada de 3 dividido por 1 é raiz quadrada de 3. Ou seja, a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Outra tangente, por exemplo, a tangente de 90 graus aí. E agora? A tangente de 90 graus. Vou fazer a mesma regra. Tangente de 90 graus é igual ao quê? Então, vamos pegar a regra. A quantidade desses está abaixo de 90. 1, 2, 3, 4. Então, fica a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada da quantidade desses está acima. Quantos dedos estão acima do 90? Nenhum, né? Raiz quadrada de 0. Então, aqui ficaria o quê? Raiz quadrada de 4 é 2 sobre 0. E quando eu tenho uma divisão por 0, dá o quê? Indeterminado. Então, ou seja, a raiz quadrada de... Ou seja, a tangente de 90 graus, nesse caso, é indeterminada, correto? E é exatamente isso. Gostaria de saber se você utilizaria esse método para fazer uma prova de matemática, concurso, Enem ou vestibular. Deixe nos comentários aí. E aí, gostaram? Deixe nos comentários o que você achou desse método de encontrar o seno, cosseno e a tangente só utilizando os dedos. Também, se você ficou aqui e não se inscreveu, se inscreve no canal nesse botão que está aqui no meio. Valeu e até a próxima!